Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos nós outra vez para trazer uma palavra doutrinária, uma palavra ao seu coração. E eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor que está lá em João, capítulo 4, a partir do verso 46. Nós vamos falar sobre as características da fé, baseado na fé do oficial que busca Jesus para a cura do seu filho. O texto diz assim, ó: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Pai querido, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor nos dá mais um dia na sua presença, porque o Senhor nos concede a honra de estarmos lhe adorando, de estarmos diante do Senhor, com o coração aberto para ministrar a tua palavra e, é óbvio, também para recebermos a tua palavra. Rogo ao Senhor nesta hora a sua bênção sobre cada um dos irmãos que porventura venha a ouvir e assistir esse vídeo, que o seu Espírito Santo esteja atuando no coração de cada um deles, que o mesmo esteja sobre nós, nos iluminando e nos ungindo na transmissão desta palavra, para que em tudo, ó Deus, seja o Senhor glorificado. Nós rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus amados irmãos, nosso tema hoje é as características da fé. Talvez você esteja nesse momento dizendo: puxa, o pastor agora só está falando de fé, não é? Será que não há outro assunto? Porém, a questão é que o momento pede, não é? Hoje, mais do que ontem, precisamos saber mais a respeito da fé, para assim podermos colocá-la em prática, não é? Para assim podermos viver por ela, viver nela, tornando ela assim parte integrante da nossa vida, da nossa prática diária, né? Não é apenas afirmar tenho fé, não é apenas testemunhar ou atestar uma religiosidade, tampouco uma prática de fé, digamos, como espectador, não é? Mas a realidade é que precisamos ter uma noção exata e consciente a respeito da fé para podermos viver pela fé, como nos exorta a palavra de Deus. E nesse texto, irmãos, nós podemos ver que Jesus, no seu encontro, vai dar àquele oficial do rei, não é? Que está vivendo um momento crítico, um momento difícil. E é importante até abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes os momentos difíceis têm lá o seu valor, porque nos faz olhar para Deus, nos quebranta, nos aproxima do Senhor com o coração quebrantado, enquanto que os momentos bons, muitas vezes eles nos distancia, né? Nos faz com que a gente relaxe,
e protele a prática da fé, protele a devocional e coisa dessa natureza. Então, o centurião, o oficial, melhor dizendo, vai estar vivendo um momento crítico e Jesus vai dar a ele a oportunidade. Eu diria que esse encontro do oficial com Jesus é uma oportunidade didática, onde então todo o ocorrido vai trazer em seu bojo as características essenciais da fé para nós, servos de Deus. Não é? Você tem fé? Se tem, aleluia. Vamos ver em poucas palavras se você de fato a tem e a pratica, não é? Porque é muito fácil dizer eu tenho fé. É muito fácil. Porém, a grande deficiência, a grande dificuldade é exatamente pô-la em prática, porque ela vai trazer características que exige, vamos dizer assim, exige de nós, não é? Característica que exige de nós ações, que vai definir ações da nossa parte, que vai nos impulsionar a certas práticas para que de fato ela se torne uma fé não apenas de lábios, não apenas de fala, mas prática de verdade. Então, a primeira coisa que você precisa, que todos nós sabemos, não é? Não tem como nós não sabermos. Quem lê a Bíblia, quem é cristão, está lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, não é? E lá o apóstolo Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira característica da fé é ouvir a palavra de Deus. É que ela chega a nós, é que ela nos alcança pela audição da palavra, não é? Então, é a partir do que eu ouço, a partir da audição bíblica, da audição da palavra de Deus, quando eu então escuto, quando eu ouço, quando eu assisto, essa fé então começa a surgir, a brotar no meu coração. O texto é bem claro e ele narra que aquele oficial tinha conhecimento dos milagres de Jesus. E então, quando ele soube que Jesus estava ali e era oportuno para ele, porque o seu filho estava doente, ele corre e vai em busca do Senhor Jesus. A fé, ele creu no que ouviu, ele creu nos testemunhos a respeito de Cristo e ele foi então ao encontro de Jesus buscar a cura para o seu filho. Então, podemos afirmar, irmãos, que é preciso selecionar aquilo que ouvimos, não é? Fazer uma peneira daquilo que ouvimos e vemos, para que não sejamos influenciados por mensagens negativas que têm exatamente a proposta de fazer sucumbir a nossa fé, de apagar a nossa fé. É preciso termos o devido cuidado nessa hora de pandemia, de quarentena, fazer uma análise criteriosa daquilo que estamos vendo e ouvindo, para que essas coisas não venham a abalar a nossa estrutura de fé, porque ela é fundamental. É fundamental que nós façamos sempre uma análise, um paralelo entre o que ouvimos e a palavra de Deus. Naquilo que se prega dia e noite na sociedade, na internet, seja qual for o lugar, é preciso que nós façamos uma comparação entre o que ouvimos e aprendemos ao longo da vida e a palavra de Deus, para que não sejamos influenciados, mesmo que de maneira indevida e, digamos assim, sem querer, possamos revelar uma incredulidade, não é? Que está latente ao nosso coração, que está
impregnada, que foi semeada em nosso coração, porque abrimos o coração e os ouvidos para ouvir algum tipo de mensagem que, ao invés de fazer a fé surgir, ela apaga a nossa fé, não é? Jamais devemos deixar ser influenciado pela beleza da ideia. Nem sempre a beleza da ideia atesta a sua verdade, atesta a sua veracidade, nem a beleza, nem a nobreza da ideia. E nós estamos num mundo exatamente onde as pessoas embelezam a ideia, as pessoas dão sentidos nobres às ideias, mas as mesmas têm como pano de fundo contrariar a palavra de Deus e, consequentemente, apagar e sucumbir à nossa fé. Aquele homem, a fé brota em seu coração a partir de ele ter ouvido exatamente a respeito de Jesus Cristo. Foi assim que a fé brotou no seu coração. Não é? Essa é a primeira característica, né, da fé, é que ela chega a nós, ela se aproxima de nós, não por um filme de comédia, não por uma filosofia partidária política, não por uma ideia social, não por uma ideia politicamente correta, não por uma poesia bonita, não, ela chega a nós pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, pela audição da sua gloriosa palavra. A segunda característica da fé, essa é bem interessante, e o texto é bem claro nessa colocação, porque eu diria que aquele que crê, não é? E está implícito no texto, está lá no texto, aquele que crê busca. Então é uma outra característica de fé. Quem crê, busca. Então veja, que eu estou querendo dizer que a fé, ela não é ociosa. A fé não estagna o indivíduo, não estaciona, não o coloca na letargia. A fé o movimenta, o leva à busca. Então aquele oficial, ele, a partir da fé que nasceu no seu coração, pelo ouvir a palavra, ele agora vai buscar ao Senhor Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, pedir que cure seu filho. Então, a fé, ela jamais será ociosa. Qualquer pessoa que declare fé e viva na ociosidade, sem correr atrás daquilo que deseja, daquilo que precisa, daquilo que quer, essa pessoa, ela não está realmente praticando a fé. Porque uma das características da fé é a busca. Que a fé, ela impede, olha o que eu estou dizendo a você agora, ela impede de você desistir. Ela impede que você se entregue. A fé nunca desiste. A fé persevera. A fé insiste. A fé peleja. A Bíblia está repleta de ideias a respeito, de testemunhos a respeito de fé dessa natureza. Por exemplo, a mulher cananeia, ela vai em busca da cura de sua filha e Jesus não dá atenção a ela, faz dela cachorro e chama ela de cachorro. No entanto, ela não desiste, ela persevera, ela continua gritando, ela continua clamando, porque a fé não é ociosa. A fé, ela busca, ela tem como característica buscar, correr atrás daquilo que deseja. Então, a fé não permite que você desista, que você estacione. Pelo contrário, ela faz o enfrentamento, ela confronta, ela faz o confronto. E aí o texto é bem claro, e eu vou voltar para o texto só para você entender como funciona. Jesus então vai perguntar a ele, como é interessante isso. Verso 48, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E o oficial, ao invés de baixar a cabeça, ao invés de desistir,
ele então diz assim, ó, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então a sua fé leva ao confronto, leva ao enfrentamento, porque a fé não é ociosa. Essa é a realidade. A fé, ela busca. Quem crê, busca. Sabe que é possível. Sabe que vai chegar lá. Não está preocupado com os obstáculos, com as barreiras, com os enfrentamentos, mas busca e sabe que vai superar. E Jesus diz uma coisa muito interessante, quando ele diz assim, ó, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporte-se para o meio dos mares, e assim será feito. Veja que figura Jesus usa. Não é que nós agora vamos sair por aí transportando montes, mas ele está querendo usar a figura de que o monte é algo enorme, intransponível. Mas a fé que busca, a fé que não desiste, a fé que aceita o enfrentamento, essa é a fé que busca, essa é capaz de, é, de enfrentar e conquistar o seu objetivo. Então, essa é a segunda característica da fé que eu passo para você nesta noite. A fé busca. Não é? E aí eu queria perguntar nesse momento, ainda no segundo ponto, você tem buscado o triunfo, a vitória? Você tem buscado a mudança para essa situação na sua vida? Talvez algumas pessoas estejam achando bom, estejam acomodados a essa situação. Mas eu creio que muitas não estão. E o melhor caminho para o exercício de nossa fé nesse momento é exatamente a busca. Não é? E o melhor caminho é esse, buscar a Deus. Buscar aquele que pode. Buscar aquele que é poderoso para fazer o que nós precisamos. Buscar aquele que tem a palavra de ordem. Depois que o oficial diz a Jesus, Senhor, vamos logo. Jesus diz, vai que teu filho vive. Jesus dá a palavra de ordem. Então nós temos que buscar a Ele. Nós temos que clamar. É tempo de orar, tempo de buscar a Deus. E aí eu vou fazer uma colocação muito importante. Você crê? Se você crê, você busca. E a melhor maneira de buscar nesse momento é a oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Busque a característica da fé. A fé tem como característica, como uma das características dela, a busca. A busca. Não podemos ficar acomodados, não podemos ficar ociosos, à mercê das decisões humanas, à mercê do acaso. Não. Busquemos a Deus, peçamos a Ele a sua intervenção sobre a nossa nação, a sua intervenção sobre essa enfermidade, sobre tudo que está acontecendo, para que Ele possa dar a palavra de ordem, e sob a palavra de ordem do Senhor, o caos desaparece. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquela passagem lá da tempestade no barco? Até que Jesus é despertado, acordado, e aí ele dá a palavra de ordem, diz, vento te acalma, a tempestade te acalma, e olha para os homens e diz, por que temestes, homens de pouca fé? Mas quando eles buscaram, quando eles clamaram ao Senhor Jesus, e ali o acordaram, a bonança aconteceu pela palavra de ordem do Senhor. Então, reiterando, a segunda característica da fé é a busca. A fé busca. A terceira característica que eu quero citar para vocês esta noite é que ela se apega à palavra de Deus. Note que a primeira diz que ela vem pelo ouvir. Então a fé chega a você pelo ouvir a palavra de Deus. A segunda ela se apega.
ela se, a, ela se estriba, se apoia, ela anda, ou melhor, o crente que crê, ele anda apegado e com base na palavra de Deus. E aí o texto, mais uma vez, eu vou para lá, versículo 49, ele vai dizer assim, ó, o oficial vai dizer: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50, Jesus diz: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pegou a palavra que o Senhor de Jesus falou, ele pegou o que o Senhor disse, vamos usar uma figura de linguagem, botou debaixo do braço, botou no coração, onde você quiser botar, e foi embora. Jesus disse que meu filho vive, então ele vive, e foi embora. É outra característica da fé, ela se apega à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus falou, está falado. Se Deus falou, não temos como contrariar. Pelo contrário, nossa atitude agora diante do que Deus fala é descansar nele. E aí veja que talvez o sentido é para buscar ou é para descansar. O descanso aí é depois da busca. O descanso aí é o renascer, é o brotar da esperança. É entronizar dentro do nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, que agora a bonança vai chegar, o mal vai sair, vai desaparecer, a dor vai cessar, porque Deus falou, porque o Senhor Jesus falou. Isso é apegar-se à palavra, não é? Então, irmãos, precisamos muito estar apegados à palavra de Deus nesses dias, porque nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que estamos vivendo um período onde as coisas nos surpreendem mais, porque não estávamos esperando. Acredito que pensávamos que isso iria vir mais na frente, talvez nem nos alcançasse aqui ainda na terra, mas acontece que chegou, e nós sabemos que Deus tem a sua maneira de tratar. Agora há pouco eu citei na introdução da mensagem que muitas vezes o sofrimento tem um propósito de abençoar você, porque ele vai fazer você se aproximar de Deus. E pode ser que nesse momento Deus esteja exatamente agindo dessa maneira para que o seu povo se volte para ele. Não é? Então, é preciso estarmos apegados à palavra, estarmos atentos ao que Deus falou, não é? Não há lugar para as incertezas na palavra do Senhor. Não há lugar para a dúvida, não há lugar para o temor, não há lugar para o medo. Aquele que crê, ele apega-se à palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e descansa nela, não é? Refrigera o coração com base no que Deus prometeu, do que Deus falou ao seu coração. Então, procure nesse momento trazer à memória todas as promessas que Deus tem para você, para nós como seu povo. E mesmo em meio ao caos, saiba que Deus não faltará em cumprir a sua palavra. Apegue-se a ela. Fé é isso. É apegar-se ao que Deus falou. Aquele homem, ele apega-se ao que Jesus falou e vai embora, crendo que Jesus disse: teu filho vive. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, a quarta característica da fé é que ela influencia. A fé, ela contamina. Estamos falando de pandemia. Seria maravilhoso que nós, os crentes, provocássemos uma pandemia de fé e pudéssemos contaminar o mundo com fé, fazendo com que eles entendam que é só nos voltarmos para Deus para que Ele possa estabelecer a cura a cada indivíduo. A fé tem esse potencial de influenciar,
de contaminar, e essa é uma característica que ela tem. A gente vai encontrar isso, por exemplo, lá no capítulo 16 de Marcos, quando Paulo e Silas chegam à casa do carcereiro, que agora perguntou a ele lá no cárcere: que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ele levou Paulo e Silas para a sua casa, e lá todos os seus parentes e familiares se converteram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10 de Atos, você vai encontrar também que Pedro foi à casa de Cornélio pregar a palavra de Deus, e todos creram na palavra de Deus naquela noite. Todos foram contaminados com a fé de Cornélio e foram batizados no Espírito Santo, e naquela ocasião todos foram contaminados com essa fé. Ela influencia, e aqui não é diferente. Voltar para o texto novamente, para ler com você, verso 53, não é? Vamos ler o 52 e 53. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Então entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Todos creram, todos foram influenciados pela fé daquele oficial do rei. A fé, irmãos, ela tem esse potencial de influenciar. Ela não a fé não é para ser algo exclusivo meu, ou exclusivo seu, ou exclusivo da igreja. A fé é para todo aquele que porventura a graça de Deus o alcance. O texto bíblico diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela não é uma exclusividade sua, ela não é uma exclusividade minha, ela é uma exclusividade de todos. E para que isso ocorra, nós temos que compartilhar desta fé, nós temos que testemunhar da fé, para que ela alcance outros. Ela é influenciadora, ela contamina. É preciso que todos vejam onde a sua fé o levou. É preciso que todos saibam o que a fé que você professa fez na sua vida, que tipo de mudança ela operou, e assim eles possam desejar as mesmas mudanças, as mesmas bênçãos, as mesmas vitórias que você tem, que você só conquistou porque creu. De modo que podemos afirmar que a fé, ela é influenciadora, e que é necessário que todos vejam onde a sua fé o levou. Onde a sua fé está lhe levando? Ao desespero? À murmuração? À crítica? A reclamar? Não é esse o momento de fazer essas coisas. Pelo contrário, você tem que ouvir a palavra de Deus, trazer à memória o que você já ouviu muitas vezes na igreja, não é? Buscar a Deus, apegar-se à palavra de Deus e influenciar, mostrar que o seu Deus, o que você serve, que você espera nele, faz. Quais as conquistas da sua fé? O que você tem conquistado com a sua fé? É importante que você vivencie isso, que você testemunhe disso, para que a sua fé de fato possa fazer o papel que lhe cabe, que é influenciar outros a crerem. Concluo, meus amados irmãos, dizendo o seguinte: você é crente? Você está acostumado a pelo menos 2 vezes por semana ouvir a palavra de Deus na igreja. Os acontecimentos atuais são inesperados, mas não surpreendentes. Devemos olhar para o momento com alegria e confiança. Primeiro, porque vemos a fidelidade de Deus com a sua palavra. Aleluia. Vou repetir essa conclusão minha. Não é? Os acontecimentos atuais são inesperados, mas não surpreendentes. Porque Deus já tinha anunciado, Deus tem falado através da sua palavra. Não é? Devemos olhar para o momento com alegria e confiança. Por quê?
porque vemos a fidelidade de Deus em sua palavra. Segundo, porque posso buscá-lo em oração. Posso achegar-me a ele, posso apegar-me a ele. Até se eu estiver desmantelado, desviado, caído, essa hora é a hora de buscá-lo. A fé que foi plantada em mim vai agora levar-me a buscá-lo em oração. Posso, então, descansar em seus braços, em seu colo. E em terceiro, porque posso mostrar aos outros o controle de Deus sobre a história. Posso mostrar aos outros que nada que está ocorrendo no universo é aleatório ou ao acaso, mas Deus, ao longo do tempo, vem controlando a história, vem conduzindo as coisas para que no final ele seja glorificado e nós, o seu povo, os crentes, sejamos vitoriosos e abençoados. Apegue mais uma vez essa mensagem, não é? Você crê? Se você crê, você tem fé. Se você tem fé, você busca, você obedece, você abençoa a sua casa. Fé que busca, que chega através de ouvir a palavra, fé que busca, fé que obedece e fé que influencia ou abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa então lhe abençoar nesta noite, revigorar a seu ânimo, o seu entusiasmo, a sua fé. Nesta noite você está aprendendo que a sua fé tem que ser prática dentro dessas características para que você possa então alegrar-se em Deus, descansar o seu coração, mas continuar pelejando pela causa de Deus, em oração, em clamor, para a glória do nome do Senhor. É o que eu trago para você essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a viver a fé que o Senhor espera que nós vivamos. Ajuda-nos a colocar a nossa conduta prática de fé, esses requisitos que a fé traz consigo na nossa vida prática. Seja misericordioso para com cada um de nós. Dá-nos forças, vigor, faz-nos entender e compreender a tua vontade, para que assim possamos descansar o nosso coração em ti, sem contudo nos conformarmos com a situação, mas continuarmos clamando para que o Senhor nos tire dessa situação. Queremos voltar à vida normal, queremos frequentar os cultos, queremos estar na igreja, queremos, ó Deus, que as coisas sejam restauradas para a tua glória. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém.